Fala aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo aí, né? Essa videoaula improvisada devido à quarentena, mas vamos seguir aí com a nossa vida, né? Então, como não pode parar, os estudos também não, então vamos continuar aí. Eu estava passando para vocês falando sobre o espaço geográfico, paisagem, território, lugar, região e o principal deles que é o espaço geográfico. Então, o que acontece? O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico é tudo aquilo que foi transformado, tudo que foi modificado. Veja bem, eu estou na minha casa, no quarto do meu filho, que é os brinquedos dele espalhados, estou fazendo no fundo do guarda-roupa. Então eu estou no espaço geográfico aqui, que foi modificado e transformado pelo homem, para ser o quê? Um quarto de uma criança. Inclusive, se der um zoom aqui, que não vou dar, vai ter um montão de bagunça, né? Que ninguém está querendo ver isso nesse momento. Então, quando a gente fala aí nesse contexto do espaço geográfico, é aquele que foi modificado ao longo da história, ao longo do tempo, por alguma ou devido à utilidade que o homem tem para aquilo ali, que o ser humano precisou daquilo. Eu brinco para vocês, eu falo assim, ó, o maior modificador, né, da história, do espaço, do território, do lugar, o maior modificador da humanidade é o homem. O homem é o único ser que destrói o próprio lar. Que destrói o próprio lar para seu conforto. Já falei em outras aulas isso. Os animais não destroem a sua casa. Eles tiram da natureza somente aquilo que é necessário para sobreviver. Então eles vão lá, caçam, pescam, colhem. No caso dos macacos, os índios, os macacos se alimentam praticamente de brotos de bambu. Uma manada de elefante que corre no território africano, lá passa pelas savanas. Mas destrói, derruba a árvore no estouro de uma manada, derruba. Mas isso acontece, a natureza vai se recompor. Então, assim, o maior modificador é o homem. O homem destrói a natureza para construir uma casa, aí daqui a pouco modifica de novamente para construir uma casa melhor. Então, o espaço geográfico é isso daí. Então, é tudo aquilo que foi transformado e modificado pelo homem, ou por uma organização social, por questão de economia, por questão técnica. Então o espaço geográfico ele vive em constantes modificações. As principais categorias que a gente vai ver aí da geografia são paisagem, lugar, território, região e, como eu acabei de falar agora, o espaço geográfico, que é, por sinal, o objeto de estudo da geografia. É o item mais importante, porque a partir do espaço geográfico, a partir das transformações do espaço geográfico, que a gente vai poder entender tudo que está à nossa volta. Então, assim, podemos dizer, começando com a paisagem, podemos dizer que a paisagem encontra-se em constante transformações. Por quê? Porque o homem, como eu falei, é o principal modificador. O seu Zé Fulano passou num determinado local, achou bonito, resolveu construir uma casa ali. E naquela construção que ele fez, ele não respeitou os limites da natureza, e a partir daí o que acontece? Você modifica, você pega lá, constrói uma casa dentro de uma mata, numa região de mata, ali não é só você derrubar a árvore, você tem os animais nativos dali. E aqueles animais que são nativos dali, eles vão procurar outra região para poder ficar. Eles vão procurar outros lugares. Ou seja, eles vão sair de um espaço que já era deles e vão procurar um outro lugar para ficar. E com isso daí você vai modificando não só o espaço, o local, a paisagem, mas também a vida ali, que você modifica a vida naquele território. O homem modifica constantemente a paisagem em busca do conforto e de melhores condições de vida. Então, como estou falando, o que acontece? O homem é o maior transformador, ele é o maior modificador da paisagem. O homem ele vai lá, descobre uma floresta, aquela floresta é linda, bonita, vou morar aqui, vou construir uma casa de vidro no meio da natureza para poder ver a natureza constantemente. Mas ele não está vendo que aquela construção que ele fez vai modificar não só o local que ele está construindo a casa, que é a árvore que ele vai derrubar, a parede que ele vai construir, o concreto que ele vai colocar no local, as vigas de ferro, não, mas e os animais que moravam ali?
e a vida que se tinha naquela região, naquele local ali. Um exemplo, tem uma espécie de pássaro que é só encontrada no norte da região amazônica. Em outros locais ela não vai, é uma espécie nativa da Amazônia, mas ela não está em todo o território amazônico, só num determinado local. Então, se você for lá e mexer nesse local, essa ave vai sair dali, ela pode morrer, ser extinta, acontecer qualquer coisa. Então, como é que a gente pode entender melhor a paisagem? Qual seria a definição da paisagem? Como nós poderíamos definir a paisagem? Então, eu já falei para vocês na aula. Podemos definir a paisagem como tudo aquilo que está no nosso campo de visão. Isso é a forma mais banal de se entender a paisagem. Ou seja, tudo que eu estou vendo, que está no meu campo de visão, eu entendo como paisagem. A paisagem ela pode ser natural, modificada, transformada, independente do nome que você der. A paisagem natural é aquela que não foi modificada pelo homem, ou seja, é aquela paisagem intocada, é aquela paisagem que ninguém foi lá, o homem, ser humano, não chegou lá, meteu a mão e construiu nada. Professor, Floresta da Tijuca é uma paisagem natural? Não, não é natural. Por quê? Porque o homem já mexeu lá, o homem já fez uma trilha, já colocou uma corda, já colocou uma mini ponte, Então, se o homem mexeu, ela não é natural, ela se torna modificada. Mas então, vamos melhorar esse conceito de paisagem. Além de ser tudo aquilo que está no nosso campo de visão, aquilo ali, a paisagem hoje em dia, ela é mais inclusiva. Então, o que é a paisagem? É tudo aquilo que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos sentir o cheiro dela, que podemos ouvir. Então, tudo isso faz parte desse conceito de paisagem. Claro que o conceito-chave é tudo aquilo que está no nosso campo de visão. Mas um deficiente visual não pode ver, mas ele vê com o tato, ele sente. Então, por isso a gente incluiu dentro da geografia esse conceito, no conceito da paisagem, isso daí, que é tudo aquilo que podemos sentir, tocar, cheirar, ouvir, e ver, principalmente. Falando aí, continuando na paisagem, gente, olha só, existem diferentes tipos de paisagem. Como eu falei, a paisagem natural, que é aquela que foi tocada pelo homem, a paisagem modificada, que é a que o homem transformou. Existe a paisagem urbana, que são as paisagens da cidade, a paisagem rural do campo. Professor, mas qual é a diferença do campo para a cidade? Gente, olha, a cidade você vai ver prédios, construções enormes, carros, muitas aglomerações humanas, grandes conglomerados urbanos que se formam aí nessas cidades, E no campo não, no campo você vai ver um número de pessoas bem menor, você vai ver um número de carros menor. Então, assim, você vai ver mais área rural, mais área verde, Então, isso daí é uma diferença principal, urbano, rural, paisagem urbana, paisagem rural, uma paisagem cultural. O que seria uma paisagem cultural? Então, uma paisagem cultural, um museu inspira cultura. Então, quando você vai no museu, você vê diversas paisagens. Você vai ver paisagens antigas, paisagens sobre o Egito, ou quadros que expressam uma determinada paisagem. Então, a paisagem cultural é aquela paisagem que está remetida mais à cultura, tá? Uma paisagem musical, um espaço musical, é aquele lugar de música que você está ouvindo, olha só como você ouve a música. Então, por isso também ela faz parte do contexto de paisagem. Uma paisagem culinária, um restaurante que tem uma comida boa, não só no seu campo de visão, mas você também sente o olfato, o paladar dessa comida, ok? Vamos entrar em um outro contexto, dentro de paisagem, porque paisagem ela também é o seguinte, ela retrata as relações sociais estabelecidas em um determinado local. Podemos dizer também que ela é muito importante, isso é muito importante, para a geografia, porque através da paisagem nós podemos definir o tipo e estabelecer, o tipo de pessoas, o tipo de região, aquele determinado local, o que temos ali.
né? Uma paisagem artística, cultural, uma paisagem musical, uma paisagem urbana, uma paisagem mais natural, né? Um conglomerado de pessoas que estão ali num determinado, uma multidão na praia vendo o Réveillon. Então tudo isso são paisagens, formas de paisagem.